Mobilidade. Quando pensamos em mobilidade, será que pensamos em equipamentos ou em pessoas? Estávamos aí no outro game, que foi agora em Hong Kong, não dá para ver muito bem, mas algo me chamou a atenção. Enquanto andávamos ali pelo metrô, eu acho que isso chama a atenção de vocês também. Muitas pessoas usando aplicativos em aparelhos móveis, de todas as idades. Eu estava sentado ali, eu tirei foto da pessoa que estava à minha esquerda, tirei de uma que estava à minha frente e outra que estava à minha direita. Todos eles estavam com o telefone na mão. E eu achei isso incrível. E fiquei pensando, meu Deus, as pessoas estão usando os aplicativos. E fiquei pensando, será que estão usando os nossos aplicativos da igreja? Será que temos conteúdo? Será que já estamos nesse lugar? Na divisão, a gente começou a trabalhar um pouco com mobilidade recentemente. Vou apresentar depois para vocês o Diogo que está trabalhando. A gente já tem alguns aplicativos. Temos a Grande Esperança, teve ali 8.000 downloads, tem 6 meses. E a gente teve também um aplicativo para localização de igrejas. Está com 1.700 downloads, está há 2 meses no ar. Agora a gente vai lançar uma versão para Android. E a gente está trabalhando em mais 2. Um que é para notícias, que deve sair junto com o portal novo, que vai ter o pessoal baixar a notícia, poder ler notícia offline também. E um outro que é da Bíblia, Revivados por Sua Palavra, que ele vai abrir o aplicativo ali com a Bíblia já no capítulo que você tem que ler no dia, e a pessoa pode também compartilhar isso na internet. Mas, para conversar um pouco sobre esse assunto, agora eu convido algumas pessoas aqui, que vamos fazer aqui um debate, conversar um pouco, um painel. Diogo, Brissolim, por favor, Kenson, Elcio, Fábio Bergamo. Vou pegar esse aqui. Bota um aqui. Pode, por favor. E eu convido também vocês para podermos discutir um pouco sobre esse assunto, sobre as perguntas. A gente vai fazer algumas perguntas com eles aqui, e vocês também podem participar. Vocês também podem, vai ter alguns microfones aqui, vocês podem também estar opinando sobre esse assunto de mobilidade na igreja. E eu vou começar aqui perguntando para o Elcio. O Elcio, ele é da empresa Vise, sócio-diretor da empresa, ele também está como voluntário no Comitê de Acessibilidade do W3C, aqui. E eu vou perguntar para o Elcio, como é que está o mercado hoje? Lá fora da igreja. As empresas estão preocupadas com mobilidade? Está tendo demanda por isso? Como é que está? Você que trabalha com isso, o que nos diz? Esse mercado ele está aquecido como nunca agora. A gente vem falando de mobilidade tem alguns anos, e a gente está percebendo que agora, no Brasil, as empresas estão acordando, e acordando de maneira até desesperada, para correr atrás do que está sendo feito mundo afora, para tentar recuperar o tempo perdido. Vocês acreditam que está aquecido? O que vocês têm percebido em relação à mobilidade? Está crescendo ou não? Está parado? É algo que, será que já é realidade? Porque às vezes a gente pensa, isso aqui é uma tecnologia do futuro ainda, então vamos esperar para ver o que vai dar, depois a gente entra. Vocês acham que nós estamos nesse estágio ou já é uma tecnologia que veio para ficar? Qual é a opinião de vocês? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Posso fazer uma pergunta à audiência? Quem tem um smartphone aqui agora? Veio para ficar, Então tá, vou fazer mais uma. Agora eu vou para o Fábio aqui. O Fábio trabalha com marketing no IAN, da área de marketing. Ele também tem tweetado bastante. Quem acompanha, ele gosta dessa área de mobilidade, E a gente tem falado aqui sobre campanhas de marketing, falado sobre ações de internet que podem ser feitas. E eu pergunto ao Fábio, o que é possível fazer com mobilidade em relação ao marketing? O marketing pode fazer uso de mobilidade? Pode e faz muito. Então, antes de entrar nesse assunto, só complementando um pouquinho o momento anterior, eu, antes de vir para cá, peguei alguns dados ali sobre o uso de tecnologia móvel, Penetração dela hoje no país é de 87,9% da população, contrastando com 95% da TV e apenas 40% dos PCs. Então, tem muito mais celular na rua do que computador. Outros dados legais aqui. O aumento do uso de smartphone foi de 15 vezes em um ano, do ano passado para cá.
2010, 2011, quer dizer. Em 2014, a Comscore, que é uma grande monitora aí do mercado digital, diz que o acesso via mobile vai ultrapassar o PC comum em laptops. O acesso mobile à internet em 2014 vai ser muito maior pelos celulares, pelos dispositivos móveis, né? Buscas via celular cresceram 6 vezes nos últimos anos. As conversões subiram 43%, o custo por conversão menos 15% do que qualquer outra mídia. Então, a gente vê que para marketing faz muito sentido, né? Onde é que está o público? O público está aqui. E você, quando mostrou essa imagem aí, a gente estava conversando ali antes, o pessoal de Hong Kong não é muito diferente do Brasil, não. Ali no metrô, em São Paulo, o pessoal também já está desse jeito, né? Então, os profissionais de marketing, a gente tem usado muito essa questão móvel. Eu tenho tido experiências interessantes com isso. A gente fez, por exemplo, uma campanha de vestibular, usou o próprio mobile para monitorar quais eram as mídias que estavam funcionando melhor. Então, a gente botou um SMS, mandou um SMS com números diferentes para públicos diferentes e viu o retorno, né? Que eles mandavam para a gente a informação por um número e por outro, e a gente via onde é que estava funcionando melhor, né? Então, tem funcionado demais, além do que as mídias sociais estão todas presentes aí, né? Muito interessante. E entre vocês, alguém já desenvolveu alguma aplicação, alguma campanha usando mobilidade, usando SMS, trabalhou um pouco com algum aplicativo móvel? Alguém já tem alguma experiência para contar para a gente? Estamos com o microfone aí para vocês. Ainda não? Não tá. Conforme a gente vai perguntando aqui, pessoal, vocês podem sempre entrar, fazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, tudo bem? E assim, às vezes a gente tem aquela preocupação, né? Será que é difícil desenvolver para um mobile? A gente tem muita gente que desenvolve... Tem uma pergunta? Não. Tem muita gente que desenvolve aqui para web, para outras... Mas será que é muito difícil trabalhar com mobile? Então, eu faço essa pergunta para o Kenison. Kenison, ele trabalha na empresa MobiGap, também é sócio da empresa, trabalha com desenvolvimento específico para mobile. A gente convidou ele para estar com a gente também. E eu pergunto para o Kenison, é muito difícil, é muito diferente o mobile, é outro mundo, como é que é? O que você acha? Bom, na verdade, é mais fácil do que a gente imagina. O desenvolvimento para mobile, hoje, que a gente tem, eu vou falar mais especificamente sobre o Android, que é o que a gente desenvolve, ele está muito difundido. Tem muita documentação, muita coisa na internet, muito programa pronto, muito programa exemplo. Então, hoje está muito mais fácil do que era antigamente, está fácil desenvolver para mobile. Na verdade, eu passando para vocês uns passos aí, os passos são bem simples, de como você começar. Você fala, então eu tenho vontade, quero começar a desenvolver aplicativo para mobile. Na área de Android, eu acho que vai ser parecido também para a área de iOS. Os caminhos são, primeiro você tem que escolher uma plataforma. Eu acho que é o primeiro passo. Porque vocês vão reparar aí que o quê? Que os dispositivos eles têm plataformas diferentes. Tem dispositivos Android, tem dispositivos da Apple, tem dispositivos que não são de nenhum dos dois, são Windows Phone. Então, você tem que escolher primeiro por onde você vai seguir, por onde eu vou partir para começar a estudar. Depois, você tem que começar a pesquisar sobre esse assunto, se inteirar de como que é feito, o que eu preciso ter, que pré-requisitos eu preciso ter para aprender isso, onde eu consigo essas informações. O terceiro passo é se inserir em grupos de estudo sobre isso. Hoje a gente tem vários grupos, vários fóruns, várias pessoas na internet que elas se unem para estudar sobre esse determinado assunto. Então, você buscando essas pessoas, você vai achar o que você precisa. Então, uma dúvida, quando você empacar, quando você tiver na dúvida se aquilo pode ser feito, se aquilo realmente tem possibilidade de ser feito para mobile, lá você vai tirar a sua dúvida. E depois é vontade mesmo de aprender, vontade de querer fazer. E é isso, tá fácil. Então, pessoal, quem quer começar a desenvolver, quem tem na sua equipe técnica, não está. E eu até vou passar para o Diogo aqui agora. O Diogo, ele trabalha na divisão, ele é desenvolvedor mobile da divisão, está conosco ali, trabalhando especificamente com esta área. E o Diogo está à disposição de vocês. Quem quiser alguma ajuda, quem quiser alguma dica, por onde começar, ou até, às vezes, quem é voluntário, daqui a pouco está desenvolvendo uma aplicação, mas precisa de um servidor lá para hospedar a aplicação, a gente está à disposição de vocês para isso. Às vezes tem que fazer o registro para publicar, tem alguns custos
dependendo do projeto que vocês apresentarem para a gente está disposto a ajudá-los. A nossa ideia é permitir que vocês possam desenvolver. Vocês podem ter as ideias, a gente quer, o que a gente puder, o que estiver ao nosso alcance, ajudá-los no desenvolvimento das aplicações móveis, a gente vai fazer. E o Diogo está aqui, ele vai passar o contato para vocês, então qualquer ajuda mais técnica, para quem quer começar, poxa, eu quero tentar começar aqui, como é que eu faço? Podem conversar com o Diogo, tá bom? Ele tem uma boa experiência nisso, está trabalhando conosco, já fez alguns aplicativos, mas ele, por exemplo, desenvolveu uma Bíblia aí, que muitos devem ter, já tem uma Bíblia no Windows Phone, tem mais de 400 mil downloads, ele que trabalhou, né? Bíblia do iOS. Oi? A Bíblia do iOS. Como? A Bíblia do iPhone. Ah, sim. Bíblia do iPhone. Sim. E eu vou perguntar para o Diogo aqui um pouco. Às vezes a gente fala assim, legal, vamos fazer um dispositivo móvel, vamos fazer, aliás, uma aplicação, né? E eu já vi algumas pessoas, às vezes chegam para mim assim e falam assim, olha, vamos fazer um portal adventista para o iPhone. Então a gente coloca ali uma Bíblia, coloca inário, coloca o comentário adventista, coloca as informações de Ellen White, coloca o horário do pôr do sol, coloca um farolete, que às vezes eu preciso apertar ali para acender, o alarme, despertador, horário mundial, endereço das igrejas, tudo isso. Aí eu falo, não, isso é bom, nós temos que ter isso. Aí eu pergunto para ele, será que esse é o caminho? Depois eu vou estender até para o Elcio também. Será que esse é o caminho, a gente criar ali uma árvore de Natal, com muitas funcionalidades, um canivete suíço, ou não? Qual é o caminho em relação à aplicação? Então, isso é uma coisa bem comum, né? Vamos criar um aplicativo, vamos colocar tudo que puder nesse aplicativo. Bota lá, o aplicativo se chama Devocional, então tem a Bíblia em 3 idiomas, meditação, lição, o inário inteiro, às vezes o horário do pôr do sol também, e ainda pode compartilhar tudo isso aí. Se a gente for analisar, eu gosto de comparar com os aplicativos da Apple. A Apple está ganhando bastante dinheiro nesse mercado, não é à toa. Eles têm know-how na área de design e usabilidade, né? E os aplicativos deles são focados em uma atividade. Você abre a bússola, não tem nem botão, é uma bússola. Não aparece um mapa e te diz onde é uma bússola. Tem e-mail, é a lista de e-mails, e pronto. A gente tem que focar, porque principalmente se tratando de celular. Quando vai para o tablet, é um pouquinho diferente, dá para colocar mais coisa. Mas celular, muito carregado, torna desagradável o uso. Então, focando, quero fazer a Bíblia, eu criei a Bíblia. Você abre a Bíblia, você escolhe o capítulo e você lê. Não tem mais nada. E porque desanima, aquela tela cheia de coisa, muitas opções, você fica perdido. E trabalhar no celular não é tão simples quanto trabalhar numa tela de computador, numa tela de tablet. Então, quanto menos atividade você forçar o seu usuário a fazer ou a encontrar o que ele quer fazer dentro da aplicação, melhor. Muito bem. O Elcio também, conversando um pouco antes, o Elcio comentou alguma coisa sobre isso também. A gente estava pensando assim, o Elcio estava comentando, normalmente, nós não temos muito dinheiro, né? Alguém aqui tem muito dinheiro para desenvolvimento mobile ou não? Se alguém tem, eu quero saber, que a gente está precisando. Não, né? Normalmente a gente não tem muito dinheiro e tem muitas ideias, né? Quando a gente fala assim, alguém dá uma ideia para o aplicativo, vai surgir muitas ideias, mas o dinheiro é pouco. E às vezes a gente tem que selecionar. E daí eu pergunto para o Elcio, o que fazer, Elcio? Eu tenho muitas ideias, mas como é que eu faço para equilibrar isso com a questão de recursos? Como é que eu começo? O desenvolvimento de produto convencional, sempre que você envolve um meio físico para a entrega de produto, ele exige um planejamento que a web subverte. Então, quando você eu vou produzir uma cadeira, você precisa planejar a cadeira, projetar a cadeira, depois você vai fabricar em grande quantidade. Se você descobrir que tem alguma coisa errada no projeto, você tem um grande problema, vai fazer um recall disso. A mesma coisa, mesmo com um produto intelectual, mas que envolvia um meio físico. Então, se eu ia entregar CD, se eu ia entregar livro, a web subverte esse modelo. Então, quem aqui lembra ainda do Orkut? Quem ainda usa Orkut ainda? Alguém, né? Quem lembra do Google Wave? Há pouco tempo morreu o Google Wave. Quem lembra do Google Notebook? Também morreu há pouco tempo, né? O Google não é uma empresa iniciante, não dá para chamar o Google de uma startup. Mas o Google está usando um modelo de desenvolvimento, o modelo Lean, que é um modelo em que você tem uma ideia, eu acho que isso seria legal. Como é que eu posso testar as minhas premissas? Você tem que abrir mão
do seu nível de exigência em relação a quantos recursos tem. O que tem tudo a ver com o fato de que aplicativos mobile funcionam melhor, parecem funcionar melhor, quando tem menos recursos, né? Então, se você tem uma ideia muito legal, tenta encontrar qual é aquilo que o Daniel falou na palestra dele, qual é o seu MVP, o seu produto mínimo viável. Eu tenho uma ideia de fazer um estudo bíblico com um gancho especial que vai chamar as pessoas e elas vão começar a estudar sobre saúde. E aí, depois, no meio do estudo, eu vou apresentando o assunto, e no final eu vou convidá-la a ir a uma igreja, e vou colocar um mapa mostrando a igreja mais perto da casa dela. Quais são as premissas dessa sua ideia? A primeira premissa é a ideia de que, se você conseguir falar de saúde para as pessoas, você vai trazer muita gente e vai conseguir interessá-las. Então, não desenvolva seu aplicativo inteiro. Desenvolva o mínimo produto viável. Bom, vamos entregar, então, aqui conteúdo sobre saúde. E vamos ver se a gente consegue esse interesse das pessoas. Não desenvolva para plataformas específicas. Pega um desses aplicativos que tem hoje, Titanium, PhoneGap, em que você, com um custo muito baixo, se você tiver alguém que sabe fazer site, em uma semana a pessoa aprende a fazer aplicativo com isso aí. E você consegue entregar para iPhone, Android, ou publica um site com versão mobile, um site que a pessoa consegue acessar no celular, e experimenta a sua ideia. Porque se você tem 30 ideias, ao invés de você escolher uma delas, e depois de meses de trabalho, de uma porção de dinheiro investido, você descobrir que as pessoas não querem o que você está entregando, tente as 30 ideias com produtos mínimos, né? com o mínimo que você pode fazer, com o menor dinheiro e tempo que você puder gastar, para você provar se a premissa é verdadeira, se a ideia é boa ou não. Uma vez provada a premissa, aí você vai ter confiança de buscar recursos, de conseguir tempo para aquilo, porque você sabe que vale a pena. Eu vou aproveitar um gancho aqui do Elcio, vou perguntar, o Alexandre está aqui? Vem aqui, Alexandre, por favor. Quero que ele venha. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou perguntar agora para o Kennerson e também para o Elcio depois e para vocês, porque a gente tem aquela dúvida, né? Será que é caro desenvolver para mobile? Custa muito caro ou não? Porque a gente fala, não, vou desenvolver para mobile, isso é caro. Será que é caro ainda ou não é? Porque eu lembro que no começo era caro. E como é que está hoje? O que vocês me dizem? Bom, se você olhar pela visão para desenvolver para mobile, para Android hoje, o custo é praticamente zero. O que você precisa é do conhecimento. As ferramentas que você precisa hoje para desenvolver para mobile, elas são gratuitas. Você pode desenvolver em várias ferramentas gratuitas. Então, você precisa do conhecimento, precisa da ferramenta e da vontade de fazer, da ideia. Mas, levando em consideração outras coisas, o mobile ainda tem um certo gasto pelo fato do seguinte, quando você desenvolve algo que é mobile, ele tem duas vertentes. Ou você está criando uma coisa nova, ou você está criando algo que já existia e quer se converter para mobile. Quando você pega uma ideia que já existe e converte ela para mobile, você leva junto com ela certas dificuldades. As dificuldades que o próprio aplicativo original já tinha. Então, quando você leva essas dificuldades, muitas vezes você vai precisar de pessoas especializadas naquele assunto que gerava, por exemplo, o aplicativo é sobre... A gente está convertendo um site de saúde específica, lá, um saúde sobre o pé, e agora ele está indo para mobile. Você vai precisar de um especialista sobre pé, para poder ele te dizer, e dizer como é que vai ser, e dizer, a imagem tem que ser mostrada nesse ângulo, desse sentido. Então, na verdade, para desenvolver mobile, não é caro, não tem custos. Mas, se você quiser fazer um trabalho bem feito, se você quiser ir para essa vertente de converter o que já existe para o mobile, aí talvez você tenha algum custo. Uma pergunta para vocês aqui. O site de vocês, quantos aqui já tem um site que é adaptado para mobile? Levanta a mão. Que quando você abre aqui no iPhone, ele funciona. Toca tudo, toca o vídeo... Não tem um flash, né? Vamos dizer assim, né? E eu pergunto para vocês, e quem quiser pode responder, o que vocês acham? Será que começar adaptando os sites para mobile seria o primeiro passo ou não? Eu já devo ir direto para os aplicativos. Qual que é a opinião de vocês? Isso é uma opinião com um testemunhal. A gente até está refazendo a versão mobile do nosso site. A gente tinha 3% das visitas do site da gente via mobile, né? Depois que a gente implantou a versão, esse número subiu para quase 8% das visitas totais do site, né? E a gente imagina que por isso que a gente vai dar uma melhorada nessa versão agora, né? Então, vale a pena para comunicar mesmo, para comunicar melhor, né?
Alguém aqui já teve aquela frustração de tentar entrar num site ali rapidamente, aí quando abre o site não aparece nada na tela do mobile, ou trava, ou fica lento? Como é que quando uma pessoa que está buscando o nosso site da igreja, ele abre via mobile, né? E eu até pergunto, aproveito que o Fábio está com o microfone também, há uma faixa etária que é mais atingida com mobile ou não? A gente fez um estudo sobre quem é que acessa via mobile e é impressionante que o pessoal é 15 a 24 anos aí, né? Então entre aspas, a molecada que gosta mais de acessar via mobile, tanto o site quanto redes sociais, essas mídias mais novas aí. Então, é uma forma de você alcançar essa molecada com mobile. E eu queria ressaltar aqui, muita gente que me acompanha nas redes sociais aí vê que eu gosto muito daquela mídia social Foursquare, né? E eu achei impressionante o poder de fogo dessa mídia, porque eu comecei quase como uma brincadeira, né? E gosto demais disso, e tanto que estou escrevendo no doutorado de administração lá na Federal sobre Foursquare e marketing. E é um poder muito grande. Até o pessoal pergunta, nossa, mas o que você pode fazer com isso, né? O pessoal do Foursquare tem se especializado em ajudar as empresas a crescer as vendas, a fazer marketing através do aplicativo deles, né? Se você entrar lá no site do Foursquare/business, você vê um monte de coisa que você pode fazer com a ferramenta. Então, até um apelo para o pessoal dos campos aí, não é? Poxa, cadastrem as igrejas do seu campo no Foursquare, porque quando você cadastra com uma conta de business, você pode requerer aquela localização e fazer promoções para aquele local. A gente fez uma promoção para o Congresso Universitário, e toda vez que você está com o seu Foursquare ligado, ele indica onde tem promoções próximas. Então, num raio de 50 quilômetros, todo mundo que usa Foursquare vai ver no topo da lista dele de buscas de locais a promoção. Então, é uma forma, inclusive aqui em São José dos Campos, eu estava vendo ontem, a primeira igreja batista faz uma promoção via Foursquare. Então, eu acho que é uma ferramenta simples, muito legal de usar e que tem seu valor também. Eu quero abrir também um espaço para quem está na internet, para enviar sua resposta, ou até a sua pergunta para o pessoal que está aqui. Eles são especialistas nessa área, têm experiência nessa área. Então, se você está aí também, aqui, ou na internet, ou está aqui conosco, quer fazer alguma pergunta, quer complementar alguma coisa, porque há outros também que desenvolvem aqui mobile, que já trabalham com isso, por favor, complemente. E eu gostaria de passar para a Mani. A gente colocou uma pergunta na internet ali, se era possível as pessoas utilizarem os aplicativos em nosso cotidiano espiritual. Ou seja, se eu for para a igreja, em vez de levar a Bíblia, ou levar meu iPad, está errado ou não? Pois é, muitas pessoas estão respondendo. Eu espero que eles respondam mais ainda. Mas eu queria destacar duas respostas aqui interessantes. O GJ Melo, /94, disse assim, sim, há aplicativos como Bíblia, Inário, que são muito úteis. Então, ele gosta de usar esses dois aplicativos. E o pastor Reginaldo também diz aqui que, no púlpito, a Bíblia sempre é a melhor opção. Essas foram as nossas principais respostas, por enquanto, aqui que a gente verificou. Mas a Débora tem outros comentários, pode? Eu tenho comentário do Tiago Bático, que diz assim, a transmissão do culto ao vivo da IAGE de Recife é transmitida também mobile. Então, dá para as pessoas assistirem ao culto no seu smartphone. E o André Amaral, ele diz o seguinte, mobile é objetividade. Aplicativos para celular têm que ser leve, rápido e inteligente. Celular também trava, e quando isso acontece, eu desinstalo. Muito bem. Alguém daqui do auditório tem alguma colocação sobre essa pergunta? Boa tarde. Na verdade, não é sobre essa pergunta, é uma outra pergunta que eu ia fazer. Pode ser agora? Pode, claro. Então, tá. Eu sou desenvolvedor e eu queria saber, não sei se vocês têm experiência, contato com isso, com certeza, né? Se é melhor, na hora de eu fazer um aplicativo, um web app, aquele que eu faço para todas as plataformas, ou um aplicativo nativo nas linguagens de cada aparelho.
Tipo iOS, Android? Depende do que o seu aplicativo vai fazer. Você desenvolver um web app é mais barato e mais rápido, mas tem limitações, principalmente em relação à interface gráfica. Se você for fazer, por exemplo, um jogo 3D, tem tecnologia web para fazer isso hoje? Tem, mas é complicado, não roda bem, vai travar o telefone. A aplicação nativa vai rodar melhor nessa situação. Se você está fazendo, por exemplo, uma lista, um catálogo, um cadastro, o web app é menos doloroso, porque você consegue entregar para várias plataformas de uma vez só, vai gastar menos, vai entregar mais rápido. Uma coisa que precisa ser analisada é se não vale a pena simplesmente publicar na web. Eu já vi aplicativos que você baixa, instala o aplicativo, e para usar você tem que estar conectado. E no aplicativo não tem nada, absolutamente nada, que não podia estar num site. Então, talvez simplesmente ter o site é um jeito de você resolver o problema ou testar o mercado. Uma coisa que eu acho interessante é que, na verdade, eu acho que talvez não precise separar. Imagine você ter um aplicativo que ele abrange todo tipo de pessoa. A pessoa que comprou o celular lá da China, só que ele instala Jar, ele instala Java. E também tem o do smartphone, tem todos os outros. Um aplicativo, a gente pensar em aplicativos que eles sejam tão usáveis, tão leves, que eles possam ser usados em todas as plataformas do mesmo jeito, sem perder a característica. Porque, por exemplo, o do iPhone ele tem a sua característica visual, ele é bonito daquele jeito, ele tem aqueles seus cantos, e do Android também. Então, se você puder juntar tudo e englobar tudo. Imagine as pessoas começarem a procurar, porque a gente é assim, quando a gente está sem o que fazer, eu, pelo menos, assim, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e ver o que tem. Eu sei que não tem nada, tem um joguinho. Se as pessoas começarem a procurar no celular e achar a lição, e achar o ano bíblico, e achar os comentários dos livros de Ellen White, e todas as pessoas, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar um Android, mas eu já tenho meu celularzinho aqui, que ele toca MP3 e instala Java, tanto que eu tenho a Bíblia em Java. Então, você também tem direito a ter um aplicativo. Então, eu acho que a gente pensar em juntar tudo, acho que é a melhor opção. É uma opção de você conseguir englobar todo mundo vai ter acesso àquele seu aplicativo. Aproveitar aqui e fazer uma enquete rápida. Quantos aqui têm dispositivos da Apple? E Android? BlackBerry? Windows Phone? Opa, estamos indo, né? Alguém tem algum desses que não foi citado, que nós esquecemos? Opa! Qual é? Oi? Amigo. Ok, da Nokia. Ok. Algumas plataformas. Se eu tenho um web app, a diferença é o seguinte, que eu vou conseguir rodar em qualquer um desses celulares, com a mesma aplicação. Eu vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, aquela aplicação que vocês trabalharam ali com o Diego para o estudo bíblico foi em qual plataforma? Então, ali a gente montou baseado no Android. E aí foi uma experiência interessante, né? Justamente nesse raciocínio da mobilidade. Então, o grande diferencial ali é que a gente alcançou, fizemos uma avaliação do contexto do Android, né, primeiro, vimos que tinha um bom nível de crescimento. Então, a gente, no caso, focamos no desenvolvimento da plataforma e usamos o desenvolvimento nativo. E foi uma experiência interessante, né? Dentro desse contexto, tem duas características de desenvolvimento, acho que em todas as plataformas, que é a nativa e usando a parte web local do aplicativo. Nessas duas vertentes, né, foi uma experiência interessante, e aí isso nos levou ao pensamento de portar isso para a plataforma, para as novas, né, no caso do iPhone, que é bem divulgado. Deu até aqui uma estatística boa, né? Realmente precisamos chegar lá também. E também trabalhamos no Windows Phone. E aí, para alcançar esses dois mercados, a gente fez um estudo, né? Que, como vocês comentaram, preciso ver como é que a plataforma funciona. E, naturalmente, a do iPhone deu uma tremedeira ali. É um negócio meio complicado. O C tranquilo, mas virou aquele Objective-C ali, foi um negócio tenso. Então, aí a gente achou um produto interessante. Vocês até comentaram o PhoneGap. Fantástico. Que o nosso raciocínio foi o quê? Foi ter o produto totalmente offline. Né, que a pessoa consiga
fazer o estudo sem ter nenhuma conexão com a internet. Então, isso tudo offline. Então, a gente fez o download do estudo e da Bíblia para a pessoa fazer ali a navegação. Rapidamente, quanto tempo você demorou para aprender? Olha, do Android foi tranquilo, porque eu já trabalhava nessa vida, né? Então, foi naturalmente bem tranquilo. Eu tinha experiência de Java, e aí, para portar para Android, deu mais ou menos uns 2, 3 meses de produto para construir. Agora, do PhoneGap foi mais interessante. Mais ou menos 15 dias, a engine que vocês podem baixar do Android já está operacional. Então, estamos nos últimos ajustes para fazer ter operacional no iPhone e no Windows Phone. Nós temos mais participações pela internet. Som para Mani. Quando ela resolve ali, eu vou fazer uma pergunta para o Diogo. Não, pode levar. Isso. E, pessoal, e vocês, têm alguma pergunta? Funcionou. Lá atrás tem alguns lá depois, tá? Marquinhos. Posso? Quem está fazendo a pergunta é a mãe da Elisa Ferraz. E ela está bem preocupada quanto a Maximiliana Ferraz. Ela está bem preocupada quanto a aplicativos para crianças. Porque hoje a coisa mais fácil e comum que a gente tem é ver crianças mexendo com o iPod, o iPad, elas já têm o dedinho bem nervoso para isso. Então, como que vocês veem o alcance para a pregação do Evangelho de aplicativos educacionais e para as crianças? Como que vocês veem esse futuro? Vocês acham que haveria uma maior complexidade ou dificuldade devido ao design, por exemplo, dos aplicativos para as crianças? Depois, se alguém da plateia também quiser responder, fique à vontade, tá? Marquinhos ali atrás. Bom, nenhum. Eu acho que as pessoas que trabalham hoje para a igreja são pessoas totalmente capacitadas. A gente tem profissionais diferenciados, profissionais que se destacam. Então, eu acho que é totalmente possível e muito tranquilo de ser feito. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem que observar também é um sonho, na verdade, um sonho pessoal meu, que é jogo. Eu não sei quantos de vocês, eu vou comentar rápido, não sei quantos de vocês conhecem o livro O Peregrino. Conhecem o livro O Peregrino? Vocês viram um jogo que foi lançado baseado nesse livro? Chama Caminho Estreito. Gente, que jogo! O jogo não ele tem a lógica do livro mesmo, que ele sai lá, ele é o desesperado, está procurando a salvação e chega na Nova Terra. Um jogo cristão. Um jogo cristão. E eu sonho com o nosso jogo cristão. O nosso jogo cristão virando ainda aplicativo para Facebook. Quantos tem aqueles aplicativos de joguinho aqui no Facebook? E se as pessoas pudessem jogar? E se o nosso aplicativo do estudo bíblico e da Bíblia tivessem também no Facebook? Então, esse é um sonho meu e é totalmente possível. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada e feita mesmo. Alguém aqui já jogou Fazenda Feliz ou não? Marquinhos. Oi, agora sim. Eu quero só fazer uma observação pequena. Você falou de acessar sites, né, por dispositivos móveis. Existe hoje um tema, não é? Eu creio que os participantes aí até conhecem, que é o design responsivo, não é? Que você consegue fazer uma página que ela se adapta a um tablet e adapta a um dispositivo móvel também, né? Então é um tema que vale a pena aí para quem já tem site e tem equipe de desenvolvedor, né? Pensar e falar sobre isso, design responsivo. Temos mais uma participação? Rogério, é porque, na verdade, o microfone veio para a Karine, eu só fiz essa observação. A minha colocação é em relação àquela pergunta anterior, que foi vista algumas opiniões ali na internet do uso dos dispositivos no púlpito, né, dentro da igreja. E aí foi passando e eu retorno agora. Eu acho que um ponto importante quando a gente fala de qualquer tipo de tecnologia é a gente lembrar que toda mudança ela gera um certo conflito, uma certa resistência, né? E que a gente tem que tomar cuidado com a cultura das pessoas, ter um certo tato em lidar com essas modificações. Então, até hoje, por exemplo, existem igrejas que têm dificuldade na utilização do louvor jovem em relação ao inário, né? Então, tem aqueles membros que não gostam quando se usa um louvor que não é do inário. Né? E isso, o louvor jovem já está há muito tempo aí nas igrejas.
às vezes a gente tem que cuidar, mesmo sendo a Bíblia ela não foi escrita da forma como a gente tem ela, né? Era outra Bíblia. A gente não leva... Era outra tecnologia. Então, a gente não leva a tecnologia original para a igreja, mas fazer um membro mais conservador entender isso, né? Às vezes a gente vai estar exigindo demais, então a gente tem que cuidar para não agredir um pouco a cultura dos outros. E, às vezes, um cuidado simples de usar com critério, né? Se a gente usar com determinado critério um aparelho, talvez a gente não impacte tantas pessoas e consegue fazer um uso adequado. Então, só essa observação em termos de cuidado. A gente não pode fazer as pessoas engolirem a tecnologia, né? Muito boa colocação, né? Pastor Diego? Ainda nesse tema que ela levantou, eu queria que a gente pensasse um pouquinho de como dá para a gente usar essa tecnologia, né? Na igreja a gente não usa mais quadro negro e muito dificilmente hoje existem concursos bíblicos na igreja, né? Sempre aquele da pergunta e da resposta. Imagina isso aqui ligado num projetor. E aí você tocando uma música lá da igreja, que a pessoa tem que tocar aqui, entendeu? E aí fica aparecendo lá. Tem todo mundo de interação que é possível se a gente colocar os aplicativos móveis para funcionarem dentro da igreja também. Eu vou falar para vocês que eu gosto de música, mas não nasci com o dom da música. Mas em casa, no meu culto pessoal com a minha esposa, eu toco música do Inário aqui. Eu toco, eu sou o pianista. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. E eu sinto a experiência de estar tocando, embora eu não saiba que nota é aquela, mas eu sei que se meus 4 dedos caírem ali naquela hora, vai fazer o barulho que eu preciso para cantar o hino. Entendeu? Então, isso é muito interessante. É um mundo novo. E eu queria aproveitar a questão do jogo que você levantou. Você falou que o teu sonho é ter um jogo, é o meu também, é o dele aqui, é de um monte de jovens. Por que a gente não faz isso? O que está faltando para a gente fazer? Estava faltando só o fórum web, então. Então, ainda sobre esse assunto aí de uso da Bíblia online, ou Bíblia nos dispositivos da iPhone e tudo mais, é uma discussão nova para a igreja adventista. Até no meio pastoral, o uso da Bíblia no púlpito, através do iPad, iPhone e outros aparelhos, é discutível ainda. Hoje, a questão não é o aparelho em si, a discussão é você estar ligado na internet, na hora do sermão, tweetando ou recebendo e-mail, respondendo e-mail, e você distraído ali na hora da meditação da Bíblia. A questão não é nem o aparelho em si, é realmente a questão do equilíbrio, é saber usar, né? Não eu acho que todos nós aqui cremos que o texto bíblico que está no iPad, ou o texto bíblico do PowerPoint, ele tem o mesmo poder de Deus na vida do crente que o texto que está no papel. Não muda o poder do texto, não é? Mas é que alguns, às vezes, são distraídos na hora de usar o aparelho e na hora do sermão, do culto ali, ele está recebendo mensagens paralelas ali na leitura da Bíblia e está respondendo textos também. Então, essa é uma questão ainda nova para a igreja. A gente não tem um ponto ainda de equilíbrio nisso aí, não. Alguns são liberais, outros são radicais, conservadores demais, e aí entra nessa discussão. Mas a gente tem que discutir mais sobre esse assunto para chegar num ponto de equilíbrio aí. É verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois nós vamos para terminarmos, para o Diogo. Já que a gente falou um pouco de jogo, falou algum tipo de aplicativos, eu vou perguntar para o Diogo assim, Diogo, hoje, nas lojas, na Apple Store ou na Google Play, para Android ou iPhone, que tipos de aplicativos são mais procurados? Que tipos de aplicativos são mais buscados? Bom, eu vou resumir aqui, fazer um apanhado das duas, né? Em geral, são públicos diferentes. O Android, se tratando de mundo inteiro, tem um público um pouco mais técnico. Mas está crescendo bastante também no pessoal que gosta de celular. Primeiro lugar de aplicativos baixados disparado, jogos. Disparado. E, há um bom tempo, assim como o Kenison e mais o pessoal lá atrás, eu gostaria muito de criar um jogo para a igreja. E eu trabalho com os desbravadores, eu sei o que eles jogam, o que eles gostam de jogar, e é difícil. Eu digo, o que falta, para mim, é a ideia. Se alguém tiver ideia para me dar, eu crio. Tá aí, alguém tem uma ideia? Já tem um desenvolvedor.
Aqui, ó, podem participar. A gente pode conversar, não tem problema. Depois, educação. Educação é uma área que está sendo muito usado, tablets principalmente, muito aplicativo para a educação, usado amplamente nas escolas por aí. Ao redor do mundo, inclusive o Brasil, já está muita faculdade oferecendo tablet como material de estudo ao invés dos livros. Depois a gente tem entretenimento, que é a parte de música, filme e teatro. Podemos dizer, né, com um horário, teatros, informações sobre filme, informações. Talvez não seja uma área que a gente entre muito, a não ser na parte de música. A gente poderia investir bastante nessa área, fazer uma aplicação, talvez uma iniciativa aí da Casa, da Novo Tempo, uma aplicação com as músicas sacras, que a gente pode mesmo comprar. Eu tenho certeza que muitos usuários dos smartphones estão dispostos a pagar pelo conteúdo sacro para poderem usar nos seus dispositivos. Depois, temos estilo de vida, uma categoria que a igreja entra fortemente, é onde está o material religioso, junto com material de saúde, fitness, que, inclusive, é o 5º lugar, tanto na iOS quanto no Android. Pessoal bastante preocupado, principalmente com a saúde, e depois muito conteúdo religioso sendo baixado. Estão as ideias para vocês. Então, temos até um desenvolvedor para um jogo aqui. Estamos procurando uma ideia. Agora é com vocês. Quem quer falar aí agora? Wendel. Som aqui atrás. Fazer um brainstorm de ideias depois. Convidar o Daniel. Agora chegou. Som. Não, só uma contribuição, desculpa voltar um pouquinho o tema, é porque tem implicações teológicas a última discussão aqui, a respeito do uso do tablet e dos aplicativos na igreja. Eu acho que é um ponto também que a gente tem que pensar, e aqui como pastor é uma preocupação nesse sentido, é o quão relevante também é a nossa adoração presencial. Se nós temos um fenômeno hoje, que alguns adventistas estão abrindo mão de ir à igreja para assistir o culto em casa, o que ele encontra em casa que ele não encontra no culto presencial? Então, aí também cai num outro ponto da questão da nossa liturgia, na questão do nosso senso de comunidade nas igrejas presenciais, que talvez seja algo que a gente tem que pensar para a nova geração. Então, quer dizer, para a geração ela se sentir que é relevante ela ir à igreja, que é relevante ela participar do culto, que aquele culto atende às suas necessidades, que modelo nós vamos ter que oferecer? Quer dizer, que tipo de impacto isso vai gerar até mesmo na adoração? Resposta nós não temos, mas eu creio que essa discussão que a gente está tendo é a ponta do iceberg. Nós temos mais coisa por baixo disso. Eu acho que essas questões nós vamos ter que discutir teologicamente, metodologicamente, missiologicamente e outros aspectos da questão. Com certeza, só o primeiro passo. Mais alguma participação? Temos que terminar. Mais uma ali atrás. Só puxando a ponta do amigo ali no canto, que ele falou sobre o celular, o tablet e tal. E assim, há várias pesquisas atuais que dizem que as tecnologias atuais elas podem ajudar na dispersão da atenção, porque o único aplicativo, o único aparelhinho contém vários recursos nele, né? Então você tem a Bíblia, tem o Inário, mas tem o universo todo ali dentro também. Então isso pode facilitar você a dispersar a atenção. E sobre o ponto do pastor, não sei se é pastor, mas ali embaixo que ele falou também, pastor, que ele falou assim que você poder estar presente e compartilhar. É mais fácil você dar a sua Bíblia para o irmão, para ele ler na Bíblia, do que você dar o seu tablet. Porque se cair, não estraga a Bíblia, se cair, se passar, não vai roubar a sua Bíblia, entendeu? Então, o tablet é muito mais difícil você emprestar do que uma Bíblia ou do que o Inário. Fica mais fácil você compartilhar a Bíblia do que o smartphone ou o tablet. Interessante. Mas a ideia, então, em relação a essa questão da Bíblia ou um tablet, é trabalharmos com essa ideia com equilíbrio, né? É algo ainda a ser pensado, algo a ser analisado,
para que acredito que há situações para um uso e outro, né? De repente, quando estamos ali na rua, ou seja, a ideia da mobilidade, podemos usar um dispositivo, e quando estamos, de repente, dentro do culto, podemos usar outro tipo de tecnologia. Nós vamos encerrar agora. Eu peço a vocês, se vocês têm alguma palavra de encerramento, alguma última palavra, estamos com o nosso tempo já esgotado. Queria rapidinho, só voltar à palestra do Felipe de ontem, né, que ele falou sobre convergência. Mobile não é o fim, né? É o meio, é um dos modos, né, de se fazer. E os modos têm que falar a mesma linguagem, levar a mesma mensagem, né? Então, quando a gente for pensar em trabalhar com mobile, trabalhar com convergência. Todo mundo, todas as peças e todas as mídias, né? Eu queria falar sobre um colega nosso aqui, né, que usa uma ferramenta muito legal aqui no cartão de visita dele, que é uma ferramenta não mobile, mas que leva ao mobile, que é o QR Code. Né? Uma coisa que está sendo muito usada agora. Parabéns aí ao Elias, do @surdosadv, né? Não sei onde ele está agora aí. Então, ele me deu o cartão dele aqui, o telefone, Facebook e tal, com o QR Codezinho. Então, já que a gente imprime tanta coisa, né, ainda, né, tem tantas revistas, QR Code para levar aí o pessoal a acessar em casa também depois. E a última pergunta que faço, e isso é para vocês pensarem durante o jantar, né, para vocês também, uma coisa que o pastor Diego comentou com a gente, uma coisa que o Elcio comentava comigo antes do evento. Por que não, como igreja, o que nos impede, como igreja, de entrarmos com força na área da mobilidade? O que nos impede? Nós já conversamos aqui algumas coisas, não é caro, não é difícil, né? Está sendo usado, mas nós não temos muitos aplicativos ainda. E eu faço essa pergunta para você que está assistindo pela internet, para você que está aqui no auditório, para vocês, são especialistas, o que nos impede? O que nos impede de ter um jogo? O que nos impede de ter mais aplicativos? Essa pergunta fica para vocês. Eu agradeço a presença de vocês durante o fórum, agradeço a presença de vocês aqui que nos deram um pouco de conhecimento. Convido o pastor Edson agora para fazermos o encerramento. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos companheiros, colegas. Excelente. Mais um avanço, mais um passo, mais um dia de trabalho, não? Mais um dia de fórum. Agora, só nos resta descansar. Ainda temos algumas reuniões à noite. Lembre-se de você mandar a sua sugestão para o documento que estamos criando para amanhã, ok? Então, ainda hoje, durante o jantar, faça essas suas anotações ou manda um e-mail, faça algum comunicado para a gente poder incluir e trabalhar nesse documento que estamos fechando para amanhã, ok? O jantar já deve estar pronto e eu creio que 35 minutos já está bom para a gente jantar, ok? E 15 para as 8, gostaríamos de estar saindo com o ônibus que está lá na portaria. Então, desçam, por favor, jantem e desçam para a portaria principal aqui da Rede Novo Tempo. E o ônibus estará esperando vocês. Vamos nos levantar, temos uma palavra de oração. Bondoso e amado Pai Celestial, te agradecemos pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia para conosco. Agradecemos imensamente todas as atividades que foram desenvolvidas nesse dia, as ideias, sugestões, e nós te louvamos porque estamos crescendo mais para melhor comunicar esperança às pessoas. Usa-nos, conduza-nos, Senhor, cerca com o teu Santo Espírito a cada um de nós, aqueles que estão nos acompanhando via canal executivo, via internet, todos possam também ser abençoados e dirigidos por ti. Guarda-nos nesta noite, também amanhã, ao fazermos o fechamento deste programa, deste fórum, contamos com a tua presença, a tua direção, em nome de Jesus. Amém.